Olá, hoje no Mundo Político um olhar sobre o trabalho escravo no Brasil. Jornadas forçadas e exaustivas seguem presentes no cotidiano de trabalhadores do país. Mais de 2.500 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão no ano passado, e as ocorrências continuam aceleradas nos primeiros meses de 2023. Por que Minas Gerais se destaca negativamente nesse ranking? Como essa conjuntura desafia o poder público? As estratégias de enfrentamento podem ser aprimoradas? Eu converso com o juiz federal Carlos Haddad, coordenador da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoa da UFMG. Bem-vindo ao Mundo Político, doutor Carlos. Um prazer recebê-lo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação. Doutor Carlos, Minas Gerais está há 13 anos na liderança desse ranking de trabalho escravo no Brasil, mas os números de 2022 chamam mais atenção. Foi o estado com mais operações de combate, com 117 empregadores fiscalizados e o maior número de resgatados, 1.070 pessoas, quase 40% do total. O que explica essa predominância? Tem o lado positivo e talvez o lado ruim, né? O lado positivo é que nós temos uma fiscalização muito atuante. Como foi mencionado aí, foram mais de 100 fiscalizações ocorridas ao longo do ano. Se nós compararmos com outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, o número é bem menor. Então é quase que natural realmente que haja, um maior resgate de trabalhadores. O aspecto ruim, eu diria que é possível que Minas Gerais ainda tenha uma quantidade expressiva de trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo. Mas, de qualquer forma, é possível também que outros estados tenham muito mais, porém, com uma fiscalização mais deficiente. Em quais atividades e regiões de Minas Gerais as ocorrências se concentram? Em Minas Gerais, a predominância é o trabalho agrícola. E nesse trabalho agrícola, o café tem um peso muito importante. Então, no sul de Minas, por exemplo, lá é uma região em que há constantes fiscalizações e que há o registro do número também significativo de trabalhadores. Então, assim, a depender da região onde se planta o café, como no sul de Minas, nós vamos encontrar mais trabalho escravo. É uma atividade econômica importantíssima para o Estado, para a economia do Estado, e que pode ter sua imagem arranhada por esse tipo de prática também, Sim, exatamente. Nós somos o Estado do café, aquela política do café com leite, a gente sempre entrou com o café. E, na realidade, isso aí, não só para o consumidor nacional, mas para o público externo, que também adquire o produto do Estado, isso é péssimo. Então, assim, a eliminação, a redução ao máximo do trabalho escravo, eu acho que é algo assim imprescindível, sobretudo para manter no mercado aquelas empresas, as organizações que realmente atuam de acordo com a lei. Outro recorte negativo para Minas é o fato da chacina de Unai, doutor Carlos, ter completado aí 19 anos sem cumprimento de pena dos mandantes da execução de auditores fiscais do trabalho no noroeste do estado. Evitar a impunidade e garantir responsabilizações efetivas de quem recorre à prática ainda é um grande desafio na esfera judicial? Eu diria que é o maior desafio que nós temos. A Clínica de Trabalho Escravo realizou uma pesquisa envolvendo processos criminais no Brasil inteiro. E no período de uma década, de cada 100 pessoas acusadas de trabalho escravo, apenas 4 eram definitivamente condenadas. Então, assim, o filtro, a peneira é muito grande. Então, assim, embora o Ministério do Trabalho possa resgatar trabalhadores, encontrar pessoas que estão explorando a mão de obra escrava, no âmbito criminal, ao final de anos, o resultado costuma ser pífio, ou seja, de cada 100 pessoas, apenas 4 vão sofrer uma condenação. E não significa que serão presas. Dessas 4 aí, tem que ser aquelas pessoas que foram condenadas a uma pena superior a 4 anos para correrem o risco de vir a ser presas. Então a impunidade é muito grande, sem dúvida nenhuma. Na sua leitura, poder econômico e político é que afetam o andamento desses processos? Não, o que acontece é o seguinte, as pessoas que são acusadas de trabalho escravo têm condições de contratar bons advogados, e são empresários, fazendeiros, comerciantes.
Então, no sistema de justiça brasileiro, se você tiver um bom advogado, parece que o sistema fica paralisado. Nós vemos que as nossas cadeias estão cheias de pessoas presas, mas são pessoas normalmente pobres, com baixa instrução e que não tiveram a mesma condição de contratar um bom patrono, né, um bom defensor para fazer valer seu direito. Então, na realidade, é isso. Não tenho dúvida nenhuma, nosso sistema tem réus do andar de cima e réus do andar de baixo. Os réus do andar de cima são realmente muito difíceis de serem capturados. E o exemplo mais cadente disso é o trabalho escravo. Repito, a cada 100 pessoas acusadas, apenas 4 são condenadas definitivamente. A PGR ingressou, doutor Carlos, recentemente no STF, né, com um pedido para que a Corte declare o trabalho análogo à escravidão como crime imprescritível. Qual a importância dessa medida? Toda medida é positiva, né? Acho que representa um passo adiante. Ela é realmente assim imprescindível? Eu acredito que não. Nessa mesma pesquisa que fizemos, o índice de processos que foram prescritos, né, ou seja, demorou demais para ser punido, é uma quantidade muito baixa, era em torno de 5%. Então, assim, ao se reconhecer que o crime é imprescritível, apenas 5% desses processos serão afetados. Então, assim, medidas talvez mais eficientes poderiam ser adotadas, que não o reconhecimento da imprescritibilidade. Mas, de qualquer forma, né, nesse contexto aí de enfrentamento ao trabalho escravo, não deixa de ser um avanço reconhecer que o crime é imprescritível. Quais seriam essas medidas mais eficientes, na sua visão, no âmbito do judiciário? Precisamos capacitar juízes, procuradores da República, juízes do trabalho, procuradores do trabalho, em técnicas de gestão processual, por exemplo. Não é possível que um processo como a chacina de Unai demore 20 anos. Isso não tem uma explicação razoável, racional. Os processos não podem demorar tanto tempo assim. E eu, como juiz, percebi isso claramente. Não há motivo para os processos demorarem tanto tempo, a não ser pela falta de gestão adequada da condução desses processos. Então, isso seria uma medida muito mais efetiva. Outro ponto também, falando ainda em capacitação, juízes federais, procuradores da República, né, que atuam na área criminal, eles deveriam, sim, talvez ter formação em trabalho escravo, tráfico de pessoas, para entender melhor o problema, para saber de todas as suas variáveis e nuances, e normalmente isso não acontece. Então, talvez eles continuem com uma perspectiva muito assim da época do Brasil colonial, né, do Brasil imperial, que precisa de ter restrição da liberdade de locomoção, precisa estar numa situação né, de trabalho terrível para poder reconhecer o trabalho escravo. A academia tem hoje estruturas de capacitação adequadas para atender essa demanda? Sim, eu acredito que sim. Temos pessoas habilitadas, competentes, que poderiam tranquilamente prestar esse tipo de treinamento. A questão é realmente prever um programa como esse, né, de capacitação, fazer contato com os tribunais, com a Procuradoria da República, para submeter isso, né, aos seus integrantes e que estimulá-los a realizar a capacitação. O que acontece também aqui no país é que esses julgamentos são muito pulverizados. Então, dificilmente um juiz vai julgar dezenas de casos. Normalmente são vários juízes que julgam cada um, 2, 3 casos no máximo. Talvez se nós prevíssemos varas especializadas para julgar essas situações e treinar as pessoas que estão nas varas, isso sim, acho que seria uma medida muito importante. Na esfera legislativa, né, tivemos recentemente uma iniciativa até em sentido contrário. Como é que o senhor viu o fato de 8 deputados federais mineiros terem assinado uma PEC apresentada pelo parlamentar paulista Luiz Felipe de Orleans e Bragança, herdeiro da família real portuguesa, que pretende acabar com o Ministério Público do Trabalho? Está dentro da liberdade, né, do parlamentar aí querer alterar a legislação do país, mas isso é uma mudança extremamente complexa, porque assim, acabar com o Ministério Público do Trabalho teria que justificar por que manter Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, por que especificamente o Ministério Público do Trabalho. E outra coisa, ele atua na Justiça do Trabalho, isso aí afetaria diretamente os tribunais trabalhistas, as varas trabalhistas. Então, assim, propostas existem muitas, né? Existe proposta, inclusive, com a intenção de alterar o Código Penal para poder tornar mais assim difícil caracterizar o trabalho escravo. Mas eu acho que, como essa do Ministério Público do Trabalho, ela não vai vingar.
né? Eu acho que essas propostas são de difícil evolução lá nas casas legislativas. Embora no Brasil, né, seja difícil a gente ter previsibilidade aí futura. Na prática, seria ferir de morte o combate ao trabalho escravo no Brasil, se acabasse com o Ministério Público específico? Afetaria muito, expressivamente, porque a estrutura de combate ao trabalho escravo ela é composta por auditores fiscais do trabalho, que eles vão lá nos locais, nos estabelecimentos, fazem as fiscalizações, resgatam trabalhadores, e depois eles encaminham o processo para o Ministério Público do Trabalho, que na Justiça Trabalhista vai tomar providências para reparação, indenização e outras coisas. Por um outro lado, nós ainda remanesceríamos na área federal, né? A parte criminal do trabalho escravo ela é, né, julgada no âmbito da Justiça Federal e é cuidada e promovida pelo Ministério Público Federal. Então, assim, ficaria um pouco... perderia uma das pernas, um dos pilares no enfrentamento ao trabalho escravo, mas permaneceria pelo menos o aspecto criminal, que, como eu já disse também, não tem obtido resultados assim muito profícuos. Enquanto isso, doutor Carlos, os casos seguem crescentes, né? O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 918 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão entre janeiro e março de 2023, uma alta aí de 124% em relação aos primeiros 3 meses de 2022 e ainda um número recorde para o primeiro trimestre do ano nos últimos 15 anos. Isso é reflexo de quê, na sua visão? Houve alguma mudança, alguma intensificação de fiscalizações? Provavelmente o que aconteceu foi uma maior fiscalização. E também tem a seguinte situação, né? As fiscalizações elas estão atuando cada vez de maneira mais estratégica. Às vezes, entre fiscalizar vários estabelecimentos ou optar por um único estabelecimento em que há mais trabalhadores, talvez seja uma medida que eles costumam adotar. E aí realmente vai ser uma crescente o número de trabalhadores resgatados. Então eu acho assim, cada vez mais a fiscalização está envolvendo inteligência no seu trabalho. E essa inteligência vai contribuir, né, sem nenhuma dúvida, para que o número de resgatados aumente. O Brasil passou nos últimos anos, né, por turbulências políticas, por gestões também com visões diferentes, né, ideologias distintas. Isso afeta ou afetou de alguma forma o trabalho de fiscalização do Ministério do Trabalho? Seria preciso verificar lá os índices, né, de fiscalização, de trabalhadores resgatados. Eu confesso que, pelo que eu me lembre, né, dos 2 últimos governos assim, anteriores, não houve uma perda expressiva em relação a isso, né? Há picos, né, e há vales, digamos assim, né, nessas medidas. A pandemia contribuiu muito, né, para reduzir a fiscalização, né, para até mesmo a mão de obra que estava disponível para trabalhar, né, houve uma redução. Mas assim, acho que não é possível notar essa diferença no âmbito da fiscalização entre os governos aí que se sucederam nos últimos mandatos. Uma reflexão mais de fundo, doutor Carlos, né? A Lei Áurea aboliu a escravidão formal em maio de 1988, mais de 130 anos depois, porque o país ainda convive, né, com chagas similares no campo e nas cidades. A gente vê muitos casos também no meio urbano. A nossa sociedade teve uma formação, né, com o peso da escravidão foi muito grande na nossa formação. E assim, não vai ser uma lei que vai mudar isso. A gente pode aprovar, o Brasil, na realidade, ele tem inúmeras e maravilhosas leis. Nós temos uma Constituição maravilhosa, um Estatuto da Criança e do Adolescente muito bom, um Código do Consumidor exemplar, mas a lei por si só ela não faz transformações. E o que a gente nota é isso. Embora tenha abolido, né, em termos assim, formais a abolição, né, toda a desigualdade, a exploração que antes havia, ela persistiu, né, persistiu em termos informais. Então, isso aí realmente é algo que a gente carrega e temos que tentar combater isso, porque isso importa em violar a igualdade, né? No fundo é isso. Se nós permitimos que pessoas sejam exploradas por outrem, nós não temos uma sociedade igualitária, né? Nós vamos ter uma sociedade que estimula, né, ou então que fica indiferente a esses tratamentos desiguais entre os seres, né, que convivem na sociedade. E isso, acho que nenhuma sociedade evolui nesses termos. Temos um déficit de conscientização, seria mais ou menos isso?
Sim, eu acho que tudo faz parte, né? Precisamos, por exemplo, educar a população a respeito disso, do problema. Ultimamente tem apresentado muito aquelas questões do trabalho escravo doméstico, né? Que ficam lá, é difícil de se detectar, eles ficam dentro de casa, mas o que se percebe? Às vezes são práticas comuns, que se estendem por décadas, de pessoas que são, em tese, né, criadas pela família, mas que, no fundo, são exploradas do seu trabalho, não recebem uma contraprestação, uma remuneração e vivem numa condição de dependência muito grande. Inúmeros casos, né, que têm surgido recentemente caracterizam esse trabalho análogo ao escravo. E, a princípio, às vezes são pessoas, né, de classe média, de classe alta, que são os escravocratas, né, que estão explorando essa mão de obra. Então, assim, essa educação, essa conscientização, ela tem que ser feita. E tem que ser feita em todos os níveis. A flexibilização das regras trabalhistas nos últimos anos e também um aumento da desigualdade social impactam nas ocorrências? É possível perceber uma relação direta entre os fatores? Eu confesso que não tenho dados para informar que houve essa relação direta, né? Uma flexibilização do trabalho, né? Uma restrição de direitos, houve aumento do trabalho escravo, né? É possível que haja uma correlação? É possível, mas, assim, a princípio, o que a gente vai ver é que tem sido uma tendência mesmo, e talvez não só no Brasil. As relações trabalhistas estão cada vez mais frágeis, aquela situação do empregado com carteira assinada, todos os direitos assegurados, vai ser uma situação cada vez, assim, acho que menos frequente, né? E aí, de certa maneira, se o trabalho se torna mais informal, a chance de ficar fora da regulamentação, fora de uma fiscalização, ela vai aumentar. Mas eu confesso, assim, que dados especificamente sobre os últimos anos no Brasil, dessa flexibilização e o aumento do trabalho escravo, eu não conseguiria informar. Essa mudança de paradigma, né, que o senhor toca, ela vai forçar também uma adaptação dos órgãos de fiscalização, né, lançarem um outro olhar sobre essas novas formas de trabalho. Sem dúvida, né? O trabalho ele tem sofrido mutações, né, grandes aí nos últimos tempos. Então, assim, aquela questão de um trabalhador, de um empregado que fica 40 anos numa empresa e depois se aposenta, é cada vez mais raro, né? O mercado de trabalho está mais, assim, volátil, está mais precário, menos direito. O direito do trabalho, né, que ele é, assim, extremamente protetor do trabalhador, ele cada vez mais se aproxima do direito civil, sabe, de um direito contratual, em que, assim, parece que existem partes iguais que firmam um contrato, mas na verdade não é isso. Sempre vai ter uma parte talvez menos favorecida que vai estar lá naquela relação. E aí sim dá margem para uma exploração que pode chegar ao trabalho escravo. Então, assim, a fiscalização tem que ficar atenta para isso, né? O mercado de trabalho está evoluindo muito. Voltando à realidade do trabalho análogo à escravidão, mais de 80% dos resgatados se declaram negros. É um sintoma que reforça a necessidade de políticas de reparação no Brasil? Talvez sim, né? Eu não sei se seria de reparação, mas também se nós olharmos os presídios brasileiros, não acho que o número vai ser diferente, né? Então, assim, realmente, essa parte, aquele que é explorado, aquele que é o pequeno criminoso, que talvez, né, excluído um pouco do mercado de trabalho, ele realmente, às vezes, vai ser a pessoa preta. E aí, realmente, temos que pensar o que fazer para evitar isso, né? São políticas de reparação, são questões de cotas, né? No fundo, isso aí, às vezes, esses problemas é o problema de acesso a direitos. Então, essa questão de acesso a direitos, nós precisamos melhorar, precisamos vitaminá-la. Não é à toa que, por exemplo, a UFMG, né, onde eu sou professor, lá tem as reservas, né, para pessoas que atendem determinadas categorias. Então, isso é o meio que se encontrou para que elas tenham acesso a direitos. Então, assim, eu penso que antes, né, talvez a reparação seja necessária, mas acho que preocupar com acesso ao direito por parte delas é ainda mais importante. Tem um esclarecimento didático que eu acho que é importante para quem nos assiste, né? A definição jurídica do que é trabalho análogo à escravidão se dá tanto pelo Código Penal como por meio de portarias do Ministério do Trabalho. Em linhas gerais, quais são os elementos, doutor Carlos, mais centrais e definidores para caracterizar essa infração? O trabalho escravo, que quem pensa que trabalho escravo é manter alguém preso, não está totalmente certo, não. Trabalho escravo ele apresenta algumas características. Se você encontra uma pessoa que está numa jornada exaustiva de trabalho, é trabalho escravo.
Se você encontra uma pessoa que trabalha em condições degradantes, ela está numa situação análoga de escravo. Existe também a servidão por dívida, né? Aquele trabalhador que ele tem uma dívida com o empregador, ele não abandona o serviço enquanto não paga aquela dívida. Isso também é trabalho escravo. E você tem também o trabalho forçado, que acho que essa é a pior hipótese. É quando você obriga alguém a trabalhar sob a ameaça de uma punição, de uma sanção. Então, cada uma dessas modalidades caracteriza o trabalho escravo. No Brasil, pelas pesquisas que fizemos, a esmagadora maioria dos casos são condições degradantes de trabalho. É isso que marca, que estigmatiza o trabalho escravo no país. E são padrões que se repetem tanto no meio rural quanto urbano? Sim, tanto no meio rural quanto urbano. O mais comum são condições degradantes de trabalho. Trabalho forçado, por exemplo, a gente ainda encontra, mas é cada vez mais raro, né? Posso até dizer assim, né? Houve uma certa evolução, né, dessa questão do trabalho escravo. No passado, isso era muito mais comum. Você reter pessoas presas, impedir que elas saíssem do local, ameaçá-las, inclusive de morte. Mas agora isso é uma figura mais rara. Tomou o espaço as condições degradantes de trabalho. Sem dúvida nenhuma, é ela que marca o trabalho escravo no país. A efetivação das denúncias, doutor Carlos, é muito importante, né, para coibir a prática e direcionar estratégias. Elas podem ser feitas de forma sigilosa, né, no sistema IP, que foi lançado em 2020 pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho, mas também tem outras formas, né? Que formas seriam essas? Tem esse sistema IP, nós temos aí o Disque 100, né? Eu confesso que o Disque 100, eu não sei se está vinculado ao sistema IP, mas ele sempre foi um telefonema que você discava, que realmente era atendido por pessoas preparadas para isso. Nós temos aí, na pior das hipóteses, Disque 190, né? A Polícia Militar ela vai estar também ciente desse tipo de situação. Uma situação análoga à escravidão é um crime previsto no direito penal e a Polícia Militar cuida de crimes. Então, assim, ou o Disque 100 ou o Disque 190 são boas alternativas para quem quer fazer cessar a prática do trabalho escravo. É possível procurar diretamente também, né, órgãos ligados ao Ministério Público do Trabalho? Sim, sem dúvida nenhuma. O Ministério Público do Trabalho, os próprios auditores fiscais do trabalho também, eles podem, né, tomar providências. E a clínica de trabalho escravo, né? Uma vez que você procura, né, o trabalhador procura essas instituições, às vezes elas são encaminhadas para a clínica que vai dar uma atenção, né, prestam assistência jurídica gratuita a essas pessoas e elas vão poder ajuizar ações para pleitear direitos trabalhistas, verbas indenizatórias, tudo aquilo que não lhes foi pago e que elas têm direito. Pesquisando sobre o tema, né, eu cheguei a ver que as iniciativas de acolhimento pós-resgate, doutor Carlos, com oferta de qualificação profissional, ainda são muito pontuais, né? Dessa forma, os trabalhadores muitas vezes acabam aí se reinserindo, né, em trabalhos nessa condição precária, condição análoga à escravidão. Como o poder público pode atuar para romper esse ciclo? Isso não é uma solução fácil, né? Já existem alguns projetos no Brasil, tentaram fazer assim, trazer profissionalização, né, para os trabalhadores resgatados, para que eles saiam do ciclo, mas assim, precisa de dinheiro, né? Imagine um trabalhador que esteja se capacitando, né, para aprender uma outra profissão. Esse trabalhador, provavelmente, ele precisa de receber um salário para sustentar a família nesse período, então precisa de custo, né, precisa de recursos para isso. Mas assim, o que se nota são iniciativas meio que isoladas para tentar resolver esse problema. O poder público talvez pudesse, né, fazer convênios com instituições, né, SESI, SENAC, que têm formações profissionais. Por exemplo, mesmo o INSS, né, o INSS tem a reabilitação do trabalhador que fica incapacitado para determinada atividade. Às vezes poderia se utilizar essa estrutura dele também para treinar os trabalhadores. Então, assim, precisamos realmente pensar a respeito disso e botar as ideias em prática. Problema bastante complexo e desafiador. Muito obrigado por nos ajudar a entendê-lo, doutor Carlos, nessa entrevista ao Mundo Político. Disponha, estou sempre aí, podem contar comigo. Um abraço. Eu conversei com o juiz federal Carlos Haddad, coordenador da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoa da UFMG. Falamos sobre os números que retratam as ocorrências de trabalho análogo à escravidão no Brasil e em Minas, a dimensão atual do problema e os desafios que ele impõe ao poder público e à sociedade.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.